tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso de Direito Eleitoral. Não errei, não confundi com o curso de Direito Tributário, é eleitoral. A gente está falando sobre a necessidade da política ser prática, né? O que adianta ter meus direitos políticos se eu não quero concorrer ao cargo de vereador, de prefeito? Ou às vezes eu não tenho a idade, às vezes eu estou com meus direitos políticos suspensos. O que adianta, então, eu ter direitos políticos? Eu só exerço meu direito político de 4 em 4 anos? E os outros direitos que tem na Constituição? Onde está o direito eleitoral no meio de tudo isso, né? A gente já trabalhou todas essas questões. O direito eleitoral é uma matéria, uma legislação que procura dar aí rigidez com H para o procedimento eleitoral, ou seja, garantir que ele seja legítimo, que não tenha ninguém abusando do poder econômico, garantir que não tenha ninguém ali comprando voto, garantir que não tenha ninguém fazendo voto de cabresto, ou seja, voto em mim, senão eu vou te pegar de pancada. Então, garantir que as pessoas realmente estejam exprimindo sua vontade, votando nulo, votando num candidato ruim, num candidato bom. É o seu direito ir lá e votar. Ou de não ir lá e não votar também. É só você justificar na justiça eleitoral, tá? Mas a intenção é que você vá, participe e, junto com a maioria, expresse o seu voto, tá? Onde você quer depositar a sua confiança, quem é o candidato que mais representa você. Isso tudo porque a gente vive numa democracia semi-participativa. Ou seja, a gente não elege a cada 4 anos 20 mil prefeitos, né? Dependendo da quantidade de habitantes que tiver na sua cidade. A gente elege um prefeito que tem o melhor projeto, que vai fazer o melhor pela cidade. E na última aula a gente estava discutindo, por exemplo, como que a gente vê que essas pessoas que estão ligadas a partidos políticos, geralmente elas não estão em muita conformidade com o objetivo dos partidos políticos. Elas estão ali só para, né, cumprir com condições de elegibilidade. Para a gente ficar atento a isso também, para ver se a pessoa é coerente com o partido onde ela está. Porque se ela não é coerente nem com o estatuto político, com o programa, com os objetivos políticos do próprio partido que ela escolheu, ela não vai ter competência nem para fazer a compra de merenda para criança na escola. E aí eu trouxe aqui um plano de mandato, né, de uma vereadora aqui da minha cidade, que foi eleita. Ela teve 1000 e poucos votos, tá? Não foi só o meu, não. E, ai, nossa, 1000 votos! A minha cidade não tem nem segundo turno, tá? Como eu já falei várias vezes, o negócio é tão pequeno que, assim, 1000 votos é muita coisa, tá? Juro pra você. Tanto que ela é uma das vereadoras mais bem votadas. Na última eleição, ela foi a mais bem votada da cidade, tá? Então, assim, ela teve 1.300 votos por aí. Pra você ver como é que a cidade é pequena e tem pouco habitante. Então, né? Aí vamos supor, não, aí aqui na minha cidade seria no mínimo uns 10 mil votos. Pena do vereador da sua cidade. Aqui é muito mais fácil. Mude seu domicílio eleitoral e venha concorrer aqui que às vezes você ganha. Mas a gente já viu todas essas questões, né? A gente já debateu sobre os partidos políticos. A última aula foi bem discursiva, né? E eu pretendo que essa também seja. Por quê? Porque não adianta eu ficar fazendo uma aula aqui, um curso dogmático, doutrinário, e trabalhando temas específicos com conteúdo programático e vamos trabalhar questões, porque a intenção de você trabalhar com textos políticos é você poder refletir. É igual a gente estava falando, não tinha balança na UBS, então não tinha balança no postinho para você fazer o correto atendimento de uma criança, mas tinha carnaval, show da Cláudia Leite. Na cidade que a vereadora mais bem votada, ela teve 1.300 votos, para você ver como que tem pouca gente na cidade. Não tem nem segundo turno. E não tinha balança na UBS. Se você levasse o seu filho lá para fazer o acompanhamento pediátrico, como é direito dele e dever seu enquanto pai e mãe, não tinha como o médico fazer. Não é por falta de vontade, mas porque não estava chegando para eles, por meio da compra a partir do poder público, os materiais necessários para eles fazerem as atividades dele corretas. Então, assim, o que adianta ter o show da Cláudia Leite e não ter o básico? Então, o que muda a política é o básico. E a gente estava vendo que o direito político ele não é só a única coisa que você tem por ser cidadão brasileiro. Você também tem direitos fundamentais, direitos sociais, direitos civis. E a gente estava falando que os seus direitos políticos não se resumem só a votar, apertar lá a urna eleitoral. A gente viu algumas questões mais dogmáticas, doutrinárias, a gente tem um conteúdo programático, mas a intenção é que algumas aulas tenham esse caráter mais discursivo mesmo, crítico, para você pensar, ué. Você se matriculou aqui só para ficar ouvindo, mastigando tudo que eu tô falando? Larga de ser preguiçoso. Vamos também pensar, ué. Pelo menos te deixar com a pulga atrás da orelha, eu tenho que deixar. Alguma coisa tem que acender na sua cabeça, assim. Nem que seja pra falar assim, nossa, cala a boca. Quer dizer que pelo menos você tava me ouvindo, né?
Você mandar a pessoa calar a boca, você tem que estar ouvindo. Nossa, aquela pessoa fala muito, você tem que ter ouvido primeiro ela, né? Então, assim, pelo menos para você me criticar, você precisa ter ouvido o que eu estava falando. E só de você ter ouvido, você já, né, estimula o pensamento crítico, que é o que falta quando a gente vai ver as eleições. É o que falta quando a gente vai ver o cenário político brasileiro. Eu sou o herói da nação, vou salvar a todos. Não. Ah, ó. Tem nem asfalto na rua onde eu moro. Calma, tá? Calma. Diminui um pouco, assim, baixa a bola. Muito, mas baixa muito essa bola. Baixa muito. Ah, eu vou fazer e vou acontecer. Como? A gente analisou um plano de mandato. A gente analisou o orçamento público. Então as coisas, elas não ficam só no plano do discurso. Quando a gente está falando de eleição, não é só a pessoa falar que ela é amiga do povo e que ela vai ser eleita e que ela vai mudar a cidade, o estado, o município. Não, ela tem que ter planos concretos. Então essa é a importância de você ver, por exemplo, o que uma pessoa já fez e como que ela pretende fazer mais. Pelo menos você tem uma ideia de quais são as expectativas políticas, porque senão o negócio fica parecendo aqueles debates de caloteiro no Facebook. Aí você posta lá a foto, fulana, tá na praia, mas tá me devendo. E fica aquelas brigas assim, fica parecendo as campanhas que a gente tá tendo de candidato. Ah, você é um safado, dá-lhe cadeirada. Você é um drogado, e laudo falso. Gente, mas o que essas pessoas têm para apresentar para São Paulo? Porque São Paulo tem problema de criminalidade, abuso de drogas, falta de educação. Falta de educação não é de gente mal educada, não, tá? É falta de acesso à educação. Falta de acesso à educação. Falta de acesso à saúde. Um lugar gigantesco. Eu jamais concorreria a uma prefeitura numa cidade gigante como São Paulo. É muito dinheiro e muito problema. Não dá. Ali é muito. Você precisa de um plano muito bem estruturado de governo. E é só o que você não tem. Você só tem aqui, ó, tititi, mimimi, que o outro é assim, que o outro é assado. Tá bom, amigo, o outro é assim e é assado. Mas você é o quê? Qual que é o seu plano? Então a gente já viu como que a gente precisa ter cuidado com tudo isso, ter um olhar mais crítico, pra gente não cair nessas conversas fiadas de que eu vou salvar todos. Amigo, você tá fazendo nem campanha direito, o pessoal do marketing não tá nem te dando um tapinha no ombro falando, amigo, pelo menos apresentou uma proposta, uma só, nem isso, propostas concretas. É o que a gente tá falando. O que vocês vão fazer com a Cracolândia, por exemplo? E aí? É uma questão de saúde pública, questão de segurança, um monte de coisa. Alguém tem planos para isso? Não. Uma cadeirada tinha. Então, assim, o plano deles com o pessoal da Cracolândia da cadeirada também, né? A gente viu várias aí, discutiu várias questões de intervenções que podem ser feitas, e a intenção é sempre trazer essas discussões. Mas a gente já viu que não só é importante a gente discutir, ter um olhar crítico, como também entender que seus direitos políticos não se resumem só a votar. O seu direito político é você também intervir na vida pública. Ah, mas isso não faz diferença nenhuma. É claro, porque é assim que todo mundo pensa e é assim que nada dá certo, né? Se todo mundo, a intenção é essa, é todo mundo achar que não vale a pena. Se você acha que não vale a pena você dar sua opinião, você acha que não vale a pena você debater e tudo mais, então as coisas ficam como estão e os caras ficam só na bocadinha e você tem que pegar 3 ônibus, não tem mobilidade urbana, não tem saneamento, seu salário mínimo não aumenta e fica nisso aí, enquanto os caras têm auxílio paletó, auxílio não sei das quantas, auxílio do auxílio do auxílio. Aí na hora que fala que vai dar um Bolsa Família pra pessoa que tá morrendo de fome, não pode. Opa, não pode ajudar, não pode ajudar. Vai se ferrar sozinha. Teve filho que quis. Aí ele precisa do auxílio paletó, né? Com um salário dele gigantesco, ele não consegue comprar um paletó. Enfim, então a gente já viu que é necessário a gente intervir na democracia. Existem meios diretos de interferência na democracia que são garantidos aos cidadãos brasileiros. O primeiro deles é a liberdade de expressão. Claro, não vou entrar num debate sobre o que é liberdade de expressão, o que não é. Todo mundo já sabe o que é liberdade de expressão, quais são os seus limites, porque todo mundo teve pai e mãe, ou pelo menos uma figura de autoridade que ia te jogar um copo na cabeça se você falasse com ela do jeito que você bem entende. Então você passa a vida inteira, quando criança, aprendendo o que falar, o que não falar, com quem não falar. Então é uma parte da socialização aí, você saber não só quando falar, mas o mais importante, quando ficar quieto. Se você vira pra sua avó e fala alguma coisa desrespeitosa, vai jogar todo mundo um copo na sua cabeça. Ninguém vai te defender. Você não pode ofender a sua avó, por mais louca que ela seja. Por quê? Porque ela é uma pessoa idosa. Ela não merece ser aborrecida. Ela limpa sua bunda. Ela tomou conta de você. Fica quieto, sabe? É o máximo que você pode fazer para retribuir ela.
atura ela, só isso. Agora, na internet é muito fácil. A minha avó é uma safada, não sei o que, porque a sua avó não vai ler, né, no Twitter. Agora, fala isso na cara dela. Você não fala. Por quê? Porque os limites na vida real, eles são muito mais bem postos, né? Você falar que bandido bom é bandido morto. Cara, pega o megafone e sobe a favela da Rocinha. Você faz? Não. Então é muito fácil falar num ambiente protegido, que é o ambiente da internet. Você está protegido pelo anonimato, pelo distanciamento com as outras pessoas, pela quase impossibilidade de você ser responsabilizado pelo que você tá falando. Agora, no dia que chegar uma ameaça de morte na tua casa, você some. Você não vai ter nenhuma rede social mais. Você vai ficar assim, apertadinho, não vai passar nem ar. Então, assim, os limites da liberdade de expressão, na realidade, eles são muito mais bem postos, tá? A gente tem esse problema de se adequar ao mundo digital. Mas aos poucos a gente chega lá. Então, assim, se você teve pai ou mãe, não se preocupe, você sabe quais são os limites do que você pode ou não falar. Brincadeiras que você pode ou não fazer. Tem membros da sua família que você pode brincar com algumas coisas, outros que você não pode brincar. Tem família que, por exemplo, não pode discutir política, religião e futebol, senão sai todo mundo na mão. Tem família que sai todo mundo na mão de qualquer jeito, mas depois todo mundo se ama. Então, assim, a gente conhece as configurações sociais das quais a gente participa e não é mistério pra ninguém, tá? Você passou a vida inteira aprendendo isso. É a mesma coisa que você escrever. Você passou anos, né, na escola aprendendo a escrever, sendo alfabetizada, aprendendo interpretação de texto. É o mínimo, né? Então, assim, você sabe isso aí, não se preocupa não, você tá bem. Mas tem outros meios aí, como liberdade de expressão. Iniciativa popular, você pode entrar no site da Câmara dos Deputados, como tá aí na tela, e fazer a sugestão de um projeto de lei, por exemplo. Ai, mas será que ele vai ser visto? Alguém vai ver. Agora, se você vai ter a honra de conseguir publicar esse projeto, dele realmente virar uma lei, não sei. Depende de contexto político, depende do momento político. Pode ser que sim, pode ser que não. Você já tentou? Se você tentar 200 vezes, às vezes não sai. Agora, para você ter 200 projetos de lei na cabeça também, você tá meio à toa, né? Mas, caso você tenha alguma opinião, você pode deixar lá. Outra coisa. Tem plebiscito e referendo, né? Orçamento participativo, edital de emenda participativa, coisa que a gente já viu que o gestor público pode proporcionar para a população se inteirar mais da cidade, né? Da vida, como ela é, e nos níveis mais acima, né? Porque como a gente estava vendo, o bicho pega no município. Agora, a gente costuma focar muito em política estadual e federal. Se você quer intervir nesses meios, é muito mais difícil, mesmo que você esteja dentro de um partido, tá? As discussões acabam não chegando lá, porque os partidos são cooptados por esses jogos de poder, para poder lançar candidatos bons, que tenham vários contatos e que vão conseguir chegar num cargo de poder e depois, né, trazer benesses para o partido. Então tem todos esses problemas. Para você interferir lá é mais difícil, mas tem aqui projetos de... você tem a possibilidade de mandar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei, tem iniciativa popular que serve para qualquer nível federativo, né, estado, município ou união. E aqui eu trouxe, eu botei o PL aqui, não é por nenhum motivo, tá? Porque é igual o negócio dos partidos. O primeiro que veio na minha cabeça eu fui procurando, exatamente para não ter... você abriu esse só porque você queria abrir. Não. A última vez que teve algum PL que saiu para votação pública foi esse PL aqui, que foi no início desse ano, tá? No meio desse ano, sei lá, para conceder anistia aos acusados e condenados pelos crimes aí do 18 de janeiro, tá? Da galera que enlouqueceu e entrou lá dentro das casas legislativas e quebrou tudo, né? Uma perda gigantesca para todos, porque aquilo lá foi construído com o nosso dinheiro e é mantido com o nosso dinheiro. Então, assim, cara, ferraram nós, né? E olha que eu tava insatisfeita, mas não era tanto, não precisava de tanto, né? E tem uma coisa muito interessante que você pode ver aqui. Não só aqui você tem toda a questão da transparência, né? A sua prefeitura da sua cidade tem que ter isso aqui, tá? Um site, para você poder pesquisar as coisas lá dentro. Depois eu vou mostrar as 3 ias. Vocês já viram que eu gosto, né? Uma coisa muito importante é a acessibilidade, né? Nem todo mundo conhece o português falado como a gente está falando aqui, né? E as pessoas que são surdas, elas falam em
Libras, né, como a língua principal. E uma pessoa que ela é cega, como é que ela lê? Ela não vai ler, né? Aqui não tem como fazer braille, você vai precisar de uma pessoa que fale o que está aqui na página para ela poder acompanhar. Mas, além de você precisar ter esse aparato de transparência, acessibilidade, para que seja realmente inclusivo, tem uma coisa muito interessante que chama o e-democracia. O e-democracia, no momento, ele está suspenso, tá? Porque ele está passando por um processo de reestruturação, mas você tem instrumentos de participação da Casa da Câmara dos Deputados, tá? Então, você tem debates interativos, tem aqui Comissão de Saúde, Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, já foi convocado. O que são esses debates interativos? São debates promovidos pelas comissões temáticas da Câmara. A Câmara dos Deputados, eu estou falando federal, tá? Ela tem uma comissão de saúde, Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Direitos Ambientais. Então tem várias câmaras ali separadas, onde atuam legisladores, pessoas do povo, de organizações sociais, que vão analisar os projetos de lei antes de aprovar ou reprovar eles. Então ali elas já analisam e veem a viabilidade daquele projeto continuar seguindo ali no rito legislativo, né? Então você já tem pessoas ali analisando antes que não necessariamente são deputados, tá? E aí você pode mandar perguntas para os convidados, votar nas perguntas. E aqui ele já fala, né? As perguntas mais votadas têm mais chances de serem lidas, tá? As perguntas que não forem respondidas ao vivo podem ter resposta publicada depois. Enfim, você tem várias questões aí, né? Tem vários debates que já estão marcados. Você vai ao vivo como se fosse uma live ver, né? Tem sugestões de projetos de lei. Vamos para abrir. Meu computadorzinho é lentinho, mas ele vai, Projeto de lei de iniciativa popular para a Câmara dos Deputados. Aí o que você precisa? A Constituição Federal, então desde 1988, isso aqui a Câmara não inventou ontem para afastar a população, mas a Constituição ela coloca que você tem que ter assinatura de pelo menos 1% dos eleitores distribuídos pelo menos em 5 estados da federação. Ou seja, você precisa aí, é igual para abrir um partido, né? Você precisa de outros dois que olhem para aquela lei e falem assim, é verdade, isso aí é boa. Então, a iniciativa popular precisa desse apoio, tá? E você pode fazer aí, caso você seja uma entidade de sociedade civil organizada, você pode apresentar sugestão de leis para as comissões aí que tem, PEC, emendas ao orçamento da União. Você pode enviar aí, caso seja uma ONG, também um sindicato, enfim. Aí aqui você já tem até os modelos, Você pode mandar por e-mail por correspondência, tá? Aí, aqui já tem tudo certinho para você mandar, você não precisa imaginar, tá? Então, vamos ver um projeto de lei ordinária. Uma lei ordinária é uma lei, né, que não serve a nível constitucional federal, tá? Seria uma lei, assim, de cunho municipal, uma lei ordinária. Tem um raiva de coisa que abre um Word. Vai demorar 10 horas para abrir, gente. Então, vamos lá, né? Enquanto ele vai abrindo aqui, se abrir, a gente volta e vai olhando as outras coisas. Por que não podia ser se fosse um PDF, não dava pra ninguém abrir, né? Aí eu tô reclamando de barriga cheia também, né? Não é porque meu computador é ruim que os caras têm que atrasar a vida dos outros. Mas tem também, além das sugestões de projeto de lei, enquetes legislativas. Mas essa gente não vai ler nada do que eu tô mandando. Eles são obrigados, né? Eles são obrigados a ler. Não é como se eles tivessem opção de escolher e falar assim, eu vou ler não. Eles são obrigados a ler pelo rito ali da Câmara, pelas questões de transparência. Por exemplo, sessões do STF, sessões do STJ são transmitidas na TV Justiça para você poder acompanhar. Então, é para você poder saber o que está acontecendo, como que está acontecendo. Então, essas pessoas elas não têm como escolher. Tem uma aqui, hein? Olha só como é que é a votação. Você lê aqui, Lei Orgânica da Segurança Privada, nem sabia que tinha isso aqui, então estamos descobrindo juntos. E aí você tem que entrar com sua conta, tá? Eu não tô logada aqui no caso. Mas você procura lá pelo projeto de lei que você quer, e aí você vai colocar discordo, na maior parte, estou indeciso, concordo totalmente. Você escolhe, você manda seu voto, e não só você manda seu voto, como você também pode discutir, mandar comentários. E aí vai aparecendo, tipo enquete de votação mesmo, né? Sim, igual no do PL, da anistia pro pessoal do 18 de janeiro.
tava lá, sim, não, aí o pessoal tava debatendo, né? Aí ficava uma hora pra lá, uma hora pra cá, a porcentagem de votos, né? A maior parte da população votou que não tinha interesse em dar a anistia. Mas a população se manifestou, pelo menos quem votou lá. E tinham muitos votos, tá? Talvez você não tenha participado, mas outras pessoas, eu participei também. E não vou falar, claro, qual foi o voto que eu dei, mas eu participei. Eu podia ter falado que estou indecisa também, né? É um voto. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, os seus votos... Tem pessoas aqui, ó, votando no PL da Lei de Segurança Privada. Então, assim, a maior parte concorda. Só 1%, 31 votos discordam totalmente. Aí aqui, ó, ponto positivo. De fato, a lei já vem com mudanças significativas para a classe. Ponto negativo. Já devia ter sido aprovado. Então a pessoa ela não está em desacordo, ela não entendeu muito bem. Ela não entendeu muito bem. Mas ela não é que ela discorda, né, totalmente. É que um ponto negativo da legislação para ela é que já tinha que ser aprovado. Não devia ter discutido isso hoje em dia de novo. Aí você pode ver os votos. E a única coisa que acontece é quando você quer mandar isso aqui de ponto positivo, ponto negativo, outras pessoas podem curtir, acaba virando uma rede social quase, né? Mas a única questão que vai acontecer aqui nesses comentários que você vai digitar é que eles passam por uma moderação. O que não é permitido? Preciso falar o que não é permitido? Xingamento, discurso de ódio, todo mundo para aquele lugar, seus filhos do não sei o quê. Não, é pra você pode até fazer um comentário bobo igual a moça fez ali, né? Já era pra ter aprovado. Tá bom, moça, mas não é isso não, calma. Calma, isso não é um ponto negativo. Calma, dona, vamos ver quem foi que falou. Vem seu nome aqui, tá? Cuidado, vá falar. Foi um senhor, Sidney, seu Sidney, calma, Sidney. Já devia ter sido aprovado, isso não é ponto negativo, calma, isso é um comentário. Mas você vai passar por essa mediação, tá? Principalmente quando tem um debate que tá assim, pipocando. Se for um debate que tá pipocando, eles demoram um pouco mais para fazer análise. No PL que teve aí da anistia, esse aqui pipocou de gente falando. Eu fiz comentário e foi uns 2, 3 dias depois que chegou no meu e-mail que a moderação tinha aprovado meu comentário para ele aparecer aqui, né? Não que ninguém vai ficar procurando, acho que ninguém fica aqui no site da Câmara olhando o nome de ninguém, tá? Mas uma questão, é vedado o anonimato aqui, tá? Você não é anônimo aqui, se o seu Gmail tiver um nome que não corresponde ao seu nome, né? Aí vai ficar aqui Juninho Pneu, alguma coisa assim, mas... Esse aqui, ó, esse PL aqui também gerou muita discussão. Projeto de lei de 2024 que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação, odeio quando falam em semanas, porque eu não sei quanto que é 22 semanas, ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro, ou seja, mesmo que você tenha sido estuprado, que é uma excludente que o Código Penal dá, né? O Código Penal permite que você, caso esteja grávida decorrente de um estupro, você venha a realizar o aborto em qualquer estágio da gravidez aí. Aqui, o projeto de lei, ele quer mudar a legislação, né? Ele quer dizer que sempre o aborto deve ser considerado como crime de homicídio e mesmo no caso de estupro. Então, tirar essa excludente. E aí, a gente tem os resultados. É claro que eu não vou votar, porque se apertar para eu votar, vai dar para entrar na minha conta que eu não tenho interesse em votar, tá? Eu já votei. Então, olha a quantidade de pessoas que tem de participação aqui. 12% do eleitorado brasileiro, resultado parcial, tá? Desde o mês 5. 12% concordam totalmente e 88% discordam totalmente. É um resultado parcial, porque isso aqui não corresponde à totalidade da população brasileira, tá? Dá pra você ver pelos números aí de pessoas votando. E aí, você tem pontos positivos e pontos negativos. Isso aqui são pessoas falando o que elas acham. Então, ponto positivo. Por que ele deveria ser aprovado? Segundo Daniel Pinto, ele deveria ser aprovado, desculpa a risada, não consegui conter, mas ele deveria ser aprovado porque impede assassinato de bebês fetos por causa de um crime não cometido por eles. Ponto. 14.417 pessoas concordam com o Daniel Pinto. Agora, a Sônia Maluf. Maluf não é um sobrenome muito bom, hein, Sônia? Acho que você se deu mal aí na vida. Mas, claro, brincadeira, nem sei quem é a Sônia Maluf. Ponto negativo.
Aqui tem número de caracteres também pra você poder escrever, tá? Isso aqui não é página de diário, né? De desabafo. Então, infelizmente, você tem que ter uma certa limitação pra você falar aqui também, né? Senão os moderadores vão ficar lendo 3 páginas, virou o quê? Um artigo, um trabalho acadêmico? Ponto negativo. Esse projeto de lei misógino tenta criminalizar mulheres que recorreram à interrupção da gravidez como último recurso. O aborto é uma questão de saúde pública e não religiosa. As mais penalizadas são as mulheres pobres que não dispõem de recursos para pagar clínicas seguras. Até porque essas clínicas, né, Sônia, elas não podem existir. Então, são clandestinas. Muitas mulheres que recorrem ao aborto são menores de idade, vítimas de violência e estupro. O PL é uma violência contra as mulheres. É inacreditável que os deputados gastem recursos públicos para atacar direitos das mulheres. Então, e aí dizendo, nossa, não sei ler esse número não, gente, desculpa. 196.716, é isso, pessoas concordaram com a Sônia Maluf. E aí você tem várias outras pessoas aqui, ó. Tem a Rebeca, Lauriette, Sheila, Tiago, Luiz, Marcos, Lucas, João, Janaína, Cristiane. E eu não tô expondo ninguém, tá? Elas resolvendo se expor. Falando aqui, tá? Isso aqui é participação democrática, ué. Ah, mas isso não muda nada. Muda, ué. O site da Câmara é obrigado a considerar aí a vontade da população. Até porque isso é um ótimo jeito de medir o cenário político para você poder ou não dar andamento a esse PL. Você pode perceber que, por exemplo, você nunca mais ouviu falar nele. Então, assim, a gente sabe que tem coisas que, dependendo do tipo de manifestação que a gente, né, mostra, eles dão uma segurada. Porque pega mal pra eles, né? Aí na hora de reeleger, na hora do pessoal se filiar a um partido ou não, você fala, pô, mas não foi você que votou aquele PL? Não vou pra esse partido. Então, assim, tem pessoas que fazem esse tipo de conexão, né? Então, assim, isso aqui é importante para eles medirem o cenário político, das políticas públicas, dos projetos de lei que eles querem fazer, tá? O Senado dispõe dos mesmos mecanismos, tá? Então, tem vários outros aqui, tá? Não precisa ser só esse, não. Tem outros, mas eu acho que não vale a pena ficar mostrando outros aqui também. E aí, como vocês estão vendo, tem, por exemplo, transparência, prestação de contas, outras questões nesse sentido, tá? Você precisa saber quanto que recebe de emenda, quanto que gasta, essas coisas. Aqui abriu, né, eu acho já, o modelo de projeto de coisa, que não sei das contas aqui. Ah, ele não tá abrindo, tá tímido, tá tímido. Modelo do projeto de lei, ó. Caso você queira mandar um projeto de lei, você usa esse motivo aqui, esse modelo aqui, tem vários outros lá que você tem que seguir, né, um passo a passo, e já tá pronto aqui, ó, já mandaram até em Word, é só pra você escrever aqui, tá? Então é isso, seja feliz, mande seu negócio, lembrando o requisito da Constituição. Agora, aqui, ó, quem são os deputados? Vamos ver quem são os deputados. Vamos ver quem são também as lideranças e bancas partidárias, pra gente, né, ver. Vamos lá. Quem são os deputados? Tem que procurar? Aí ficou chato. Mentira, tá aqui, ó. Adolfo Viana, Alfonso Mota, Aguinaldo Ribeiro, Covate Filho, Cristiane Lopes. Vamos ver a mulher. Vamos ver a tal da Cristiane Lopes. Quem é você, Cristiane Lopes? Olha ela aí. Tá rindo. Tem um e-mail, que você entrar em contato com ela. O telefone... O gabinete, quando ela nasceu, aí é sacanagem, pô. Quer mostrar a idade das pessoas? Eu não quero que ninguém saiba. Ela está em exercício de 2023 a 2027. Ela é do partido União, filiada em Roraima. Olha só. Quantas votações ela já fez? 4 discursos em plenários, propostas legislativas. Olha só, 102. Votações no plenário, 182. Presenças, 64 dias, 77 reuniões. Trabalha, hein, dona Cristiane? Trabalha, hein? Olha o que ela vem aí. Emendas aprovadas. Olha só o que ela conseguiu para Rondônia. Claro que foi para Rondônia porque ela é de Rondônia, né? O que acontece geralmente é o candidato ele ser levado para deputado e quando ele chega lá ele manda recurso de volta para o lugar de onde ele é de origem, né? Pega a mão se ele não fizer. Então foi autorizado, não sei como falar esse valor aqui, é muito dinheiro para minha pobreza. O valor autorizado de emenda foi esse. O valor empenhado, então o mandato foi esse. Mas o recurso que foi efetivamente pago foi só 8, não foi 15.
Então teve algum problema nesse processo aí, às vezes a União não tinha o dinheiro todo para mandar, mandou só uma parte. Transferências especiais. Agora, a transferência tem que ter um motivo, tá? Como essa aqui, a estruturação de unidade de atenção especializada em saúde. Então ela já tem uma destinação específica, tá? Foi autorizado 6 milhões, pagou 4, e o que recebeu mesmo foi só 299. Por que essas questões acontecem? Porque entre você falar assim, vou mandar dinheiro, gente, vai dar tudo certo, aviãozinho do Silvio Santos, e você realmente conseguir tirar esse dinheiro do orçamento e mandar para lá, existe todo um procedimento político e também um orçamentário legislativo que precisa de transparência. Então, às vezes, não vai ter todo o dinheiro, tá? O valor da emenda foi transferido para o estado ou município de destino, mas então o valor pago que foi transferido foi abaixo do que foi autorizado, tá? Então, como que ele é autorizado? Por meio de emenda que é aprovada pelo Congresso Nacional. E aí ela integra a lei orçamentária anual do Congresso. Então, ela entra lá como uma despesa que o Congresso Nacional vai fazer, tá? A verba foi reservada pelo Poder Executivo, mas então foi autorizado pelo Congresso Nacional esse valor. O que o Executivo conseguiu fazer foi só esse valor, 4. E o que realmente conseguiu pagar foi só 2. E tudo isso você vê aqui, tá? Então ela também mandou estruturação da rede de serviços de atenção primária em saúde. Oh, mas só a saúde? Rondônia tá ruim de saúde? Então foi autorizado 5, o Poder Executivo, o Congresso autorizou 5, o Executivo autorizou 3 e não pagou nada. Porra, aí não! Caraca, aí tá acabando com a nossa deputada Cristiane. Esse aqui vocês podem ver que eu peguei aleatoriamente, tá? Então você tem essas questões. Quais são os partidos que estão lá dentro hoje da Câmara? União, PP, Federação, PSDB, Cidadania, PDT, Avante, todos, né? PP, Bloco Parlamentar, Solidariedade, vice-líderes aí, né? MDB, PSDB, Republicanos, o líder aí, né? A pessoa que está na gestão agora. Então ele tá aqui também porque você precisa saber quem são as pessoas e quem são os vice-líderes, né? Pra você ver que precisa de muitas pessoas, exatamente porque essas pessoas vão estar nos estados e municípios, vão vendo aqueles debates de ideias, vendo quem pode ser os nossos candidatos aí, tá? PSOL, Partido Socialista Brasileiro, Novo, oposição, quem é a oposição? Partido Oposição, União Brasil, Progressistas, PSD. Então tem todas essas questões, tá? Você pode acompanhar as atividades de plenário, tá? Os relatórios de gestão também é necessário. É claro que quando a pessoa ela quer esconder alguma coisa, ela esconde, tá, gente? A gente sabe muito bem disso. Mas em tese, pra você ver como que o site é bem organizadinho, tá? O Brasil tudo é ruim. Mentira, olha como é que é bem organizadinho. Na prefeitura da sua cidade, espera-se que tenha a mesma coisa. Geralmente não tem, porque, pelo menos aqui, né? Aqui é um lugar tão pequeno que é difícil, tá? Tem essas coisas. Mas igual aqui, site Prefeituras de Três Rios. Fez a SMR pra vocês aí? Deu digitando? Não, é porque eu falei junto. Estraguei um momento de relaxamento, desculpa. A gente entra aqui, minha prefeitura é essa. Três rios aqui de fundo, para vocês que nunca viram, ó. Aqui na imagem tem um rio só, tá? Mas não tem 3. Tem até um ponto turístico aqui, né? Um dos poucos que chama Encontro dos Três Rios. E aqui, eu gosto muito desse layout aqui. O que eu preciso? É uma comunicação bem direta, né? Você entra no site e se pergunta o que eu preciso. E aí você pode consultar processos, contra-cheques, notas fiscais, concursos, boletins informativos, legislação municipal, processos seletivos, Três Rios mais empregos, que é para você fazer divulgação de empregos. Não só da prefeitura, tá? Mas de locais que estão precisando. Porque aqui realmente é um lugar muito pequeno, tá? Então, assim, faz sentido você ter isso. Portal da transparência. Três Rios é pequeno, mas não dá mole. A gente tem aqui, por exemplo, audiências públicas que foram feitas para discutir. Você pode ver contratos e convênios. Por exemplo, tem alguém asfaltando a rua? Tem. E quem é essa pessoa? Por que essa pessoa que está asfaltando? Por que não outra pessoa? Tem os boletins municipais. Ah lá. E aqui que tem nesse boletim informativo? Fofocas? É jornal? Não. É um boletim que vai informar ali procedimentos de contratações particulares para a gestão. É só isso que tem? Não. A gente tem aqui várias questões que vão ser colocadas em boletim público. A diferença é que ninguém acessa, ninguém sabe, né? Então é muito importante que você esteja analisando, tá? Aqui a gente está falando de contratação, tá bom?
Tem várias outras coisas que você pode procurar aqui, tá? Concessões, a concessões aqui eu já falei, né? Tem a Light, por exemplo, assistência farmacêutica, combate à dengue, aviso de licitações, porque você também tem o direito de participar. Então tem todas essas questões, tá? Então não fale que o sistema é ruim, não fale que é uma porcaria, procure ver. Entra no site da sua cidade e fala, perfeito, mas lá no site tá diferente. Então, assim, nada contra o CPF, o problema é a gestão. Você que está espalhado por cidades e municípios do Brasil, procure, quando você estiver à toa, no site da sua prefeitura. Quanto ganha o servidor público? Tem fofoca melhor do que essa? Às vezes tem alguém da sua família que tá aí pedindo dinheiro emprestado, aí você abre a folha de pagamento, ela ganha 10 mil. Que isso? Ela que devia estar emprestando dinheiro. Então, assim, vá procurar saber sobre as pessoas que trabalham na sua cidade, vá procurar saber sobre questões de transparência. Quando tiver um edital participativo, senta lá. Pode ser de um tema que você não sabe, só senta lá e participa. E você vai se sentir como um cidadão. Então, assim, se a nossa cidadania se resumir só a nossas atividades do dia a dia cotidianas, acaba que é uma cidadania individualista, né? Porque a gente está se preocupando só com a nossa vida e a gente não tem tempo para essas questões públicas. Mas quando você tenta se inserir nessas questões públicas, você vê cada coisa, porque você vê que não tem um que seja flor que se cheire. E aquelas ideologias utópicas de Salvador, da pátria, do mundo e da cidade, elas caem por terra e você começa a ter um olhar um pouco mais centrado, né, para essas questões. Então, assim, participe dos debates, participe das votações. Ah, mas isso não vale de nada. Se não valesse de nada, não teria. Entende? Então isso é um medidor ali para eles saberem qual que é o contexto político que eles têm para aprovar ou não uma lei. A sua opinião conta, tá lá, vai aparecer seu nome, é você, não tem anonimato. Então se expresse, você se junta com várias outras pessoas. É formando maiorias ou escolhendo ficar em minorias, né, em grupos minoritários de votação, que você expressa o seu lado. E isso conta e muito, tá? Porque, no final das contas, é o que eu falei. São eles que dependem da gente, do nosso apoio, para chegar lá. Se a gente não votar, ele não chega. Se a gente não gostar do que ele tá fazendo, tchau. E é isso, tá bom? Então, vá atrás do que é seu. Vá atrás do seu vereador, do político que você elegeu e enche o saco dele, até ele te prestar contas e até ele exercer o mandato dele bem direitinho, bem bonitinho, seguindo todo o conteúdo que a Constituição manda e te agradando também. Te agradando politicamente, fazendo bem interesse público, não agradando você especificamente. Aí você vai ter que conseguir um cargo público do lado dele. Também não deve ser difícil não, hein? Bom, política não é novidade para ninguém, mas os meios de tomar conta dessa política e de se envolver com ela são novos. Não perca a chance.